Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Verg e gente convidada. Podcast Bichos Tagarelas. Depois desse institucional maravilhoso da TV Cultura, temos o prazer de ouvir Leila Rosa, músico-terapeuta, e vai falar a mulher na música. Tá muito bom esse comentário e a nossa homenagem a todas as mulheres no nome da nossa Leila Rosa, que vai fazer o seu comentário agora. Sextou. Olá pessoal, coisa boa estar passando por aqui. Aqui é Leila Rosa, cantora, compositora e musicoterapeuta, na ordem cronológica musical da minha vida. E hoje, neste dia tão importante, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu venho trazer as mulheres no cenário musical brasileiro. E, para abrir este cenário, temos Chiquinha Gonzaga, mãe da nossa música popular brasileira, compositora e maestrina no século XIX, que rompeu barreiras numa época em que o patriarcado era extremamente forte e que as mulheres eram vistas somente como cuidadoras do lar e procriadoras. Chiquinha Gonzaga fez diferença e abriu alas, literalmente, como a sua música diz, a sua primeira composição, abre alas que eu quero passar, para que as mulheres entrassem no cenário musical. Então, nessa época, os compositores admitiam que as mulheres fossem intérpretes das suas músicas, mas não abriam espaço para as compositoras terem vez, terem voz nesse cenário. Foi então que, em 1950, Dolores Duran brilhou sendo cantora e compositora e deixou um legado maravilhoso. Uma das músicas que eu gosto muito, que eu canto no meu repertório, é O Negócio é Amar. É assim: tem gente que ama e vive brigando, e depois que briga acaba voltando. Tem gente que canta porque está amando, quem não tem amor leva a vida esperando. Pesquisem aí, ouçam, é linda a música. A Fafá de Belém gravou, Leni Andrade tem uma versão linda, maravilhosa dessa música. Vale a pena pesquisar. E em 1960, uma era de ouro, a bossa nova, o movimento Tropicália e os festivais revelaram grandes talentos femininos como a Joyce, Nana Caymmi, Gal Costa, Elis Regina, Maria Bethânia e a nossa icônica e transgressora Rita Lee. Gente, é um cenário maravilhoso que a gente ouve aí as músicas até hoje, né? Elis Regina, considerada a maior intérprete brasileira pelos críticos de música, imortalizou o Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, como nossos pais, de Belchior. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi
e tudo que aconteceu comigo. E vai, né? Um cenário maravilhoso. Então, após isso, Rita Lee nem se fala, né, gente? Rita Lee, Elis gravou Rita Lee. Eles gravou Alô, Alô, Marciano. Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Por quê? Lindo também. Tantas outras músicas maravilhosas, Rita Lee, né? Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar. Ixi, se eu for cantar aqui, não, nossa, tem muita música boa. Depois vieram Adriana Calcanhoto, Marina Lima, Marisa Monte, Fátima Guedes, maravilhosa, Verônica Sabino, Sandra de Sá, Paula Toller, Pitt. No samba temos a Beth Carvalho, Leci Brandão, Ivone Lara. No sertanejo, Inesita Barroso, Irmãs Galvão, Roberta Miranda também, Paula Fernandes, Marília Mendonça. Gente, é muita mulher aí. Leila Rosa, né? Aqui com suas músicas também. Vocês acham aí no Spotify, Deezer, YouTube, iTunes. Tem o meu CD Recomeço. Vocês vão ver um single Samba Irreverente também. Tem a música Tempo. Um dia eu conto para vocês a minha história toda de compositora, cantora. Eu também abro uma brechinha para falar um pouquinho. E aí, esse legado todo tá aí. E cada vez mais surgindo as mulheres, conquistando esse cenário também na área como musicistas. A gente vê agora bandas formadas somente por mulheres, coisas que não tinha antigamente, né? A gente não via mulher tocando bateria, baixo, guitarra, teclado, Alcione com seu trompete. Bom, enfim, eu tenho pouco tempo, não sei, dá para fazer muita coisa, falar muito das mulheres no cenário musical. Mas eu vou ficando por aqui. Diz para mim aí quais são as cantoras e compositoras que vocês curtem e a gente vai conversando, tá bom? Até semana que vem, beijos musicais, com muitas notas sonoras maravilhosas para vocês. Beijão, gente, valeu! Podcast Bichos Tagarelas. O Bichos Tagarelas desta sexta-feira é totalmente em homenagem às mulheres do Brasil. Hoje, dia 8 de março, uma sexta-feira, nós vamos falar sobre as declarações da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, que afirmou em discurso nesta quinta-feira, em homenagem ao Dia da Mulher, que as mulheres foram silenciadas ao longo da história. Carmen Lúcia, a única mulher entre os 11 ministros do tribunal em toda a história de 132 anos do STF, ela é uma das 3 mulheres que já foram ministras. As outras 2 são as ministras aposentadas Rosa Weber e Ellen Grace. Nessa sessão especial, o Supremo também tinha na pauta processos relativos aos direitos das mulheres, que foram aprovados, entre eles, ação que questiona o uso de processos na justiça de estratégias de desqualificação e culpabilização das vítimas de crimes sexuais. Uma coisa do mundo das cavernas, infelizmente, no nosso país. Carmen Lúcia falou que amar a gente pode sempre, afirma Carmen Lúcia ao criticar o machismo e o etarismo. Podcast Bichos Tagarelas. Em sociedades como a nossa, por exemplo, brasileira, os homens ficam maduros aos 50, as mulheres ficam velhas aos 30, a partir de... Portanto, o preconceito é muito maior e nós estamos gerando uma sociedade de pessoas muito adoecidas, presidente. O tal padrão de corpo, que agora prevalece também para homens, mas para nós mulheres, tem levado mulheres a fazerem, não só mulheres, estou acentuando, mas foi predominante durante muito tempo, como vestimos, e agora, não podendo apenas se circunscrever ao vestir, as pessoas cortam seus corpos, submetem-se
a todo tipo de procedimento dito estético, pior ainda, agora chama de harmonização. Eu, como sou uma mulher quase centenária, harmonizada perfeitamente comigo mesma. Aí eu tento me harmonizar com o mundo, mas não é cortando, recortando, submetendo a procedimentos loucos para parecer o que não se é, porque não se é jovem aos 70 anos. Este é um dado, neste mundo que nós vivemos. Pode ser que daqui a 50 anos, aos 100, seja novo, mas não significa também que seja incapaz, que não tem autonomia, que não pode, até porque amar a gente pode sempre. Podcast Bichos Tagarelas. Na mesma sessão, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, também iniciou a sessão com um discurso para marcar a data. O ministro citou a violência doméstica como um desafio a ser enfrentado no país. Ele disse que a questão da violência doméstica ainda é uma epidemia no Brasil que nós precisamos enfrentar. Todos nós. Ricardo Weg. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, fez um pronunciamento nacional nesta quinta-feira sobre o Dia das Mulheres. A ministra enfatizou o poder feminino na gestão atual do presidente Lula, as conquistas lideradas pela pasta, como a aprovação da Lei de Igualdade Salarial, a criação do programa Dignidade Menstrual e o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Vamos ouvi-la. Mais de 17 milhões de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família são chefiadas por mulheres. E das 8 milhões de unidades contratadas desde o início do programa Minha Casa Minha Vida, 90% estão em nome de mulheres. Por determinação do presidente Lula, estamos ampliando o número de creches e escola em tempo integral, para que as mulheres possam trabalhar com tranquilidade, sabendo que seus filhos estarão em segurança o dia todo. Em segurança e bem nutridos, graças ao reajuste da alimentação escolar, que estava congelada há muitos anos, e a oferta de alimentos saudáveis. Com o programa Pé de Meia, as mães têm a garantia de que seus filhos serão incentivados a prosseguir com os estudos, graças à poupança oferecida pelo governo federal a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio. O presidente Lula teve também a sensibilidade de criar o programa Dignidade Menstrual para a distribuição gratuita de absorventes para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Infelizmente, muitas meninas de baixa renda faltam às aulas durante o período menstrual, prejudicando seu rendimento escolar. Isso não vai mais acontecer. Uma das maiores preocupações do presidente Lula é a violência contra as mulheres. Por isso, o governo federal lançou o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios e vai inaugurar este ano novas Casas da Mulher Brasileira, que oferecem acolhimento e diversos serviços especializados para mulheres em situação de violência. A Lei Maria da Penha agora conta com 2 avanços fundamentais: a concessão de medida protetiva de urgência, independente de boletim de ocorrência, e a extensão do prazo dessas medidas protetivas enquanto houver risco para a mulher. A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, também foi aperfeiçoada. Agora, além da ligação telefônica gratuita, é possível acionar o canal enviando uma mensagem de WhatsApp. Minhas amigas e meus amigos, o presidente Lula tem trabalhado para garantir o acesso e a permanência das mulheres no mercado de trabalho, com igualdade e dignidade. Em pleno século XXI, não podemos aceitar que uma mulher ainda receba 22% a menos que o homem ao exercer o mesmo trabalho, e que as mulheres negras recebam menos da metade do salário dos homens brancos. Foi para mudar essa realidade que o governo federal aprovou a Lei da Igualdade Salarial. Trabalho igual, salário igual. Para as mulheres empreendedoras, os bancos públicos oferecem crédito com prazo de pagamento e carências diferenciada, além de capacitação e educação financeira e gestão de negócios. O governo federal
também destinou 28 milhões de reais para ações de fortalecimento das mulheres negras, empreendedoras, pesquisadoras e mães de vítimas da violência racial. E está investindo 6 milhões de reais na oferta de bolsa, doutorado e pós-doutorado sanduíche no exterior para mulheres negras, quilombolas, indígenas e ciganas. Para as trabalhadoras do campo, criamos uma linha especial de crédito, o Pronaf Mulher. As mulheres são a maioria na agricultura familiar, que é responsável por 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa. Isso significa que a maior parte de alimentos que consumimos foram plantados e colhidos por mulheres. Minhas amigas e meus amigos, as mulheres já ocupam espaços importantes em todos os setores da sociedade, mas é preciso avançar mais. E o presidente Lula e todos os seus ministérios estão contribuindo e criando oportunidades para que toda mulher brasileira conquiste cada vez mais respeito, dignidade, igualdade e autonomia. Podcast Bichos Tagarelas. As Nações Unidas marcam o Dia Internacional da Mulher neste 8 de março, sob o tema Investir nas Mulheres, Acelerar o Progresso. O secretário-geral, Antônio Guterres, destaca avanços alcançados por mulheres e meninas na luta pela igualdade ao terem derrubado barreiras, desmantelado estereótipos e impulsionado o progresso rumo a um mundo mais justo e igualitário. Billions of women and girls face marginalization, injustice and discrimination, while the persistent... Em mensagem, o líder das Nações Unidas disse, no entanto, que obstáculos incluem a marginalização de bilhões de mulheres e meninas, a injustiça e a discriminação com a persistente epidemia de violência contra elas que desgraça a humanidade. Para alcançar a igualdade de gênero, a ONU Mulheres revela que seriam precisos cerca de 360 bilhões de dólares por ano. No emprego, o fim das disparidades nesse campo poderia aumentar em 20% o produto interno bruto por pessoa. Se as atuais tendências se mantiverem, mais de 342 milhões de mulheres e meninas poderão viver na pobreza extrema até 2030. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Podcast Bichos Tagarelas. As comunidades rurais em todo o mundo enfrentam desafios crescentes provocados pela crise climática. No entanto, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, são as mulheres que sofrem a carga mais pesada desses impactos, incluindo perdas financeiras significativas. Em um estudo inédito lançado nesta terça-feira, a agência quantificou os custos monetários enfrentados por elas devido ao estresse térmico, inundações ou secas. O relatório Clima Injusto esclarece como as alterações climáticas afetam desproporcionalmente os idosos, as mulheres e populações rurais em situação de pobreza, em países de rendimentos baixo e médio. O documento revela que a desigualdade de gênero, em particular, impacta a capacidade de adaptação das mulheres às alterações climáticas e faz com que elas sofram maiores prejuízos financeiros. Segundo a FAO, as famílias chefiadas por mulheres perdem 8% mais do seu rendimento todos os anos devido ao estresse térmico do que os conjuntos familiares chefiados por homens. O total chega a 37 bilhões de dólares por ano. As inundações também têm um impacto na diminuição do rendimento das famílias lideradas por mulheres em 3%, o que equivale a 16 bilhões de dólares por ano em comparação com aquelas lideradas por homens. De acordo com a diretora adjunta da Divisão de Transformação Rural e Igualdade de Gênero da FAO, Lauren Phillips, o desenvolvimento de políticas para promover processos de transformação rural inclusivos exige melhores evidências sobre a forma como as alterações climáticas estão afetando os meios de subsistência e os comportamentos econômicos das populações rurais vulneráveis, incluindo mulheres, jovens e pessoas que vivem na pobreza. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos ouvir o belo depoimento de Vera Lúcia Carvalho, uma costureira, uma pessoa simples como você. Falar sobre a mulher
é uma matéria muito extensa, tem muito assunto para se falar, que nós precisaríamos quase um dia inteiro para falar sobre isso. Eu, como uma mulher hoje com 74 anos, com bastante experiência na vida, passei por várias fases, por várias situações, que muitas gostaria de voltar atrás e muitas eu gostaria mesmo era de esquecer. Na minha geração, as mulheres não se falavam em violência, em crises, em estupros, em outras coisas feias que se fala muito hoje em dia, porque pouco se falava, as mulheres pouco direito tinham, inclusive, de se defenderem. Hoje, porém, a gente conseguiu uma grande passo nessa sociedade, uma evolução muito grande e que com certeza jamais voltaríamos a ser o que éramos em épocas passadas. Eu confio muito nessa evolução, admiro demais essa evolução, faço parte dessa evolução, mas nem sempre foi assim, Foram tempos difíceis e que, graças a Deus, tudo foi superado. Eu acho assim que a mulher hoje conseguiu cargos maravilhosos, conseguiu poder, conseguiu status, conseguiu posição social, conseguiu vitória no seu trabalho, na sua profissão, na sua vida pessoal. Só que temos que tomar o cuidado de jamais perder a nossa feminilidade, o nosso lado encanto da mulher, que nós somos diferentes dos homens. Então nós podemos competir, ser em certas coisas muito melhor que os homens, mas nós precisamos também deles na nossa vida e jamais poderemos permitir de perder a nossa feminilidade, o nosso lado feminino, o lado que encanta, o lado mãe, o lado bonito que toda mulher tem e que muitas vezes as mulheres estão esquecendo um pouquinho dessa parte e se preocupando muito mais com o seu lado profissional, com a sua carreira, com a sua evolução no lado do trabalho. É muito importante, é muito interessante. O mundo hoje é totalmente diferente do que foi em épocas passadas, porque as mulheres realmente estão liderando em muitos casos, em muitas situações. Hoje se vê uma mulher empresária, uma mulher diretora de firma, uma mulher pilotando um avião, as mulheres, enfim, indo para a lua e muito sucesso estão tendo na área profissional. Eu acho isso maravilhoso, eu acho sensacional e fico feliz de estar vivendo e convivendo com pessoas se saindo tão bem sendo mulheres. Porém, não podemos jamais perder o nosso lado encantador, que nós mulheres temos um diferencial muito grande dos homens. E aí é que se completam o homem com a mulher, o homem com o seu lado mais rústico, e a mulher com o seu lado encantador. Não podemos jamais perder essa parte que vai fazer sempre parte da vida de uma mulher. Podcast Bichos Tagarelas. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, Bichos Tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E hoje, Dia Internacional das Mulheres. Nós não poderíamos deixar de homenagear todas as mulheres desse mundo. Eu queria, em nome da minha mãe, Selma Kaminski, da minha filha Camila Kaminski, abraçar todas as mulheres do mundo. Muitas mulheres que têm dupla jornada, muitas mulheres que são pai e mãe ao mesmo tempo. Muitas mulheres que sofrem no dia a dia, aquelas mulheres que estão perdendo os filhos na guerra, aquelas mulheres, mães corajosas que não têm medo de lutar por seus ideais, que não têm medo de lutar por aquilo que é justo e que é melhor para a sociedade. Então, hoje eu deixo o meu abraço para todas essas mulheres. E essa luta das mulheres começou aqui em Nova York, lá por volta de 1908, quando 15 mil mulheres marcharam pela cidade, exigindo a redução das jornadas de trabalho. Também melhores salários e o direito ao voto. E a resposta
para se tornar o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, veio de uma mulher chamada Clara Zetkin. Ela foi uma ativista comunista e defensora dos direitos das mulheres. Em 1910, durante uma conferência internacional de mulheres socialistas em Copenhague, havia 100 mulheres de 17 países e elas concordaram com a sugestão da data por unanimidade, dia 8 de março. Isso porque a data foi formalizada após uma greve em meio à guerra de 1917, quando as mulheres russas exigiram pão e paz. E essa greve das mulheres, que começou no dia 23 de fevereiro pelo calendário juliano, utilizado lá na Rússia naquela época, e este dia corresponde a 8 de março no calendário gregoriano, e quando comemoramos, então, agora, todo dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Eu quero deixar aqui o meu forte abraço, novamente, o meu carinho, o meu respeito a todas as mulheres deste mundo. É isso aí. Até a próxima. Podcast Bichos Tagarelas. O Rossi, para quem não conhece, ele estudou, fez pós-graduação também em Paris, na Sorbonne. Rossi vai falar nesse comentário, nesse programa totalmente especial para o Dia das Mulheres, ele vai falar de como as montadoras tratam as mulheres, como é a questão salarial. É muito interessante ouvir o comentário de Renato Rossi. Vamos ouvi-lo. Alô, amigos do Bichos Tagarelas. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. No Brasil fica realmente difícil, né? Divulgar um Dia Internacional da Mulher, comemorar um Dia Internacional da Mulher, porque a gente tem que entender para que mulher é direcionado esse dia. Porque o Brasil teve, no ano de 2023, mais de 1.400 mulheres assassinadas. O Brasil é quase o campeão mundial de feminicídio. O Brasil também estupra a mulher demais. Ele está querendo ultrapassar aquela tragédia contra as mulheres que é a Índia. Uma Índia que tem mais, eles divulgam 90 estupros por dia, é muito mais. Uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que tem estupro institucionalizado. Agora pegaram uma brasileira com marido espanhol, aliás, que cometeram um erro primário. Dificilmente alguém faria o que eles fizeram, né? Que é excursionar pela Índia de moto, né? Isso mais ou menos era como você excursionar pelos Balcãs, ali pelos países que estavam envolvidos na guerra da Iugoslávia, lá por 1995, de moto por aquela região, né? Você ia acabar, sem dúvida nenhuma, assassinado, porque a ingenuidade acaba nas realidades duras desse mundo, né? Eu e minha esposa estávamos na Europa do Leste, num país da Europa do Leste, numa praia de um lago, e de repente começamos a ser cercados aos poucos por motociclistas que eram skinheads. E quando tem skinhead, cara de cabelo raspado, é sinal de confusão à vista. E a coisa foi ficando altamente perigosa, mas a sorte é que este lago era um lago até evocativo para a família da minha esposa, porque o pai dela fugiu por esse lago, fugiu do regime comunista por esse lago, e minutos depois que começou esse assédio, graças a Deus chegou a família da Gisele, chegou o irmão do pai dela, chegou os
filhos e tal, e nós fomos ali salvos de uma situação dramática. Eu falo isso porque, como eu disse, o mundo hoje não é um lugar para ingênuos, para aventuras motorizadas ou pedestres em lugares perigosos. E a Índia é uma insanidade alguém fazer o que esse casal fez, que é uma excursão de moto por regiões até remotas da Índia. É difícil dizer que existem regiões remotas num país de 1 bilhão e 400 milhões, onde se vê gente para todo lado. Mas acabaram sofrendo uma enorme violência, gozado, né? O homem foi popado e a mulher foi estuprada por um grupo, né? O que é um episódio que certamente deve ter acabado com a vida dela, né? Porque você imagina 13, 14 pessoas violando o seu corpo, né? Então seria mesmo como um estupro de prisão, que um prisioneiro é estuprado por companheiros de cela, coisa diversas vezes, né? Um trauma que ninguém esquece. Eu acho que essa mulher que foi estuprada vai ter que passar por um longo período de recuperação em tratamento psiquiátrico. Às vezes são marcas que vão durar pela vida, né? Então, seria esse, por exemplo, hoje na Índia, o Dia Internacional da Mulher, um país que acaba de estuprar estupidamente uma mulher, ou estupra por dia mais de 150 mulheres. Eles falam que é 90. As entidades internacionais de direitos humanos falam que é muito mais. E é o estupro coletivo. Aliás, o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro indiano, ele está tentando acabar com isso com penas de morte. Mas o estupro está institucionalizado naquela sociedade. Como comemorar o Dia Internacional da Mulher num país como o Brasil? Também é um desafio. Qual seria a mulher a ser homenageada no Brasil? Aquela que está, nesse momento, no chão, tendo nos braços seu filho morto pela polícia, que é praticamente no Brasil, essas polícias militares são polícias mineiras, eles matam de uma forma seletiva e preferem os negros, os pobres, e matam crianças aos montes, como acontece no Rio de Janeiro, ou também nas periferias de São Paulo. Hoje São Paulo tem uma das piores e mais violentas e mais mortíferas polícias militares do mundo, chefiada por um cara que tem muitos crimes de morte nas costas e protegido por um governador. Então, esse Dia Internacional da Mulher, então, tem que ser dividido sociologicamente em duas partes, né? Tem que ser fatiado. A primeira parte é a questão institucional. É a Organização das Nações Unidas que definiu há muitos anos atrás, o dia 8 de março, como o Dia Internacional da Mulher, premiando, evidentemente, os esforços positivos, da agenda positiva das mulheres, tentando se libertar durante séculos dos preconceitos, sendo que hoje ainda a mulher em países de baixo poder aquisitivo, países primários na sua ideologia, com uma falta generalizada de educação, a mulher ainda é a mulher medieval, ela é o repouso do guerreiro. Então como ela não tem condição cultural, como ela não tem condição econômica, ela fica presa num roteiro de uma vida escravizada. São essas mulheres que aprenderam aqui no Brasil com uma cantora sertaneja, Marília Mendonça, que tornou-se a vingadora das mulheres, fez um sucesso bárbaro com as mulheres de periferia, principalmente com as mulheres pobres, que era o grande público dela, das periferias do Brasil. Ela tornou-se um ídolo, um mito, porque ela ensinou as mulheres. Não foi nenhuma prática feminista, né? Não foi a libertação pela educação, pelo estudo, pela progressividade da mulher, pelo seu próprio valor de mulher, também muito através da educação. Não, ela mandou que as mulheres chifrassem os homens, que não ficassem do lado dos traidores. Eu realizei uma análise, me dei o trabalho de analisar as letras de Marília Mendonça e elas são extremamente primárias, né? Extremamente conservadoras, que a mulher realmente ela era traída,
ela não podia ficar sofrendo desse homem, ou o homem batia nela, então que ela se libertasse, é justo isso. Mas que ela desse o troco também, que ela aparecesse com outro homem que a amasse. Era um conto da carochinha, em forma de música sertaneja. Só que é o seguinte, as mulheres que estão em esquemas violentos no Brasil, elas não conseguem se libertar, nunca terão um dia dedicado a elas, porque elas vão morrer antes. Os homens que sentem traídos ou abandonados aqui nesse país e são donos também da sexualidade da mulher num machismo inaceitável, que vem também que é fruto de uma deseducação generalizada no nosso país, onde menos de 1% da população chega ao curso universitário. Então essas mulheres são escravizadas, elas não têm para onde ir. Se elas vão para uma casa de custódia, o homem pula o muro e vai matá-las lá dentro. Se elas estão no instituto de beleza, o cara invade e mata na frente de todo mundo. Se elas estão em casa, o homem esgana, pula uma janela e estrangula. Então é realmente um círculo terrível de violência que não está sendo vencido aqui no Brasil, nem com o governo de fundo socialista. Porque esse número absurdo de quase 1.400 mulheres mortas, de mortes violentas no Brasil em 2023, é algo que realmente denigre o país diante do mundo e que faz a gente questionar profundamente o que é o Dia Internacional da Mulher nesse Brasil. Para a mulher burguesa, para a mulher que escapou desse círculo maldito, desse círculo de perseguições, desse círculo de más escolhas, muitas vezes condicionadas pela falta de uma condição econômica, é diferente uma mulher burguesa que conseguiu se educar, conseguiu chegar a um curso universitário, não se tira o valor da mulher por ter nascido num berço melhor, todos deveriam nascer em berço melhor. Infelizmente a sociedade brasileira não é assim, ela é terrivelmente iníqua e discriminatória, então muitos têm um futuro, as mulheres têm futuro, outras não. Nós temos inclusive no Brasil, onde a mulher pobre hoje ela vai para o futebol, por exemplo. É uma forma de ganhar dinheiro, ela vai ser lutadora de artes marciais, ou ela de repente entra num outro tipo aí de profissão que não exija uma formação cultural, mas a minoria somente das mulheres brasileiras que atingem os postos de comando em empresas, que são educadas. Esse número é muito maior, evidentemente, em países desenvolvidos, mas também a vida dessas mulheres em países desenvolvidos também não é fácil, porque afinal o preconceito contra a mulher ela é mundial. Basta ler o livro muito tocante, né? 2 livros que eu acho fundamentais. Um é da Mari Barra, atual presidente mundial da GM, que eu já tive a oportunidade de entrevistá-la 2 vezes lá nos Estados Unidos da América, na época que eu frequentava a GM, época do saudoso Pedro Dias, que é um excelente diretor de empresa. Depois entrou um cara lá que, além de ser péssimo, era persecutório. Agora ele saiu da empresa, mas os preconceitos prosseguem. E era um negócio inacreditável, porque essa Mari Barra, ela era filha de uma classe média americana, teve uma educação, e teve uma educação através de bolsas de estudo concedida pela GM. Ela não era uma mulher de família rica, o estudo nos Estados Unidos da América é um estudo caro, e ela conseguiu se formar em engenharia mecânica, e com o talento ela começou em chão de fábrica junto aos operários, e a partir daí no livro Road to Power, que é o livro biográfico dela, que é muito tocante, que é muito sério, que é muito comprometido também com a causa da mulher, ela fala das barbaridades que ela sofreu lá dentro da GM com a cultura machista e violenta da General Motors. Uma cultura onde os homens não permitiam a ascensão da mulher. Então, reparem que eu estou falando de um país desenvolvido que dá muito mais chance ao desenvolvimento das mulheres e o Brasil dá o que países periféricos dão. Se você também pegar uma Índia que eu acabei de citar, tem 1 bilhão e 400 milhões, embora ela tenha hoje um produto interno bruto bastante elevado, mas a Índia não conseguiu ainda tirar milhões, centenas de milhões de uma pobreza quase absoluta, de condições de vida muito abjetas. E onde tem condição de vida que é muito ruim,
claro que a violência floresce, as frustrações florescem. Por que esses homens, de repente, estupram? Certamente por questões de frustrações sexuais, também evidente. Eu me recordo de uma propaganda da Peugeot, tremendamente racista, que fez sucesso na Índia, mas foi tirada por ordem do primeiro-ministro, porque ela ofendia os indianos. Nessa propaganda, um grupo de jovens, ao som de música indiana, estava numa daquelas vilarejos, no centro da cidade, como essas cidades pequenas propiciam esses encontros, e eles estavam ouvindo música indiana com aqueles rádios enormes e dançando e tal, e passa um grupo, de repente, num Peugeot, acho que era o Peugeot 207 ou 206, esses jovens ficam mesmerizados, mas eles são pobres, eles não têm acesso àquele bem. Aí um deles tem um carro. Esse carro, depois mostram eles trabalhando uma semana nesse carro, claro, com cortes de um comercial de mais ou menos 1 minuto. Esse comercial fez sucesso na Índia, eles transformam aquele carro quase num Frankenstein, mas com uma certa aparência de Peugeot 207. E aí eles é que passam no centro da cidade felizes. Ora, os indianos acharam aquilo uma afronta da Peugeot aos indianos, e era mesmo uma grande estupidez, porque mostrava um padrão europeu de consumo para uma sociedade pobre, e que os pobres tinham que fazer uma micagem ali, copiar um carro fazendo esse carro a martelo. É uma brincadeira de mau gosto, algo de muito mau gosto. Mas então, quando se pensa no Dia Internacional da Mulher, eu prefiro colocar esse Dia Internacional da Mulher mais como algo simbólico, necessário. Nessa semana, a Renault anunciou que todas as suas fábricas passam a ter, a partir de 2025, no mundo, salários equalizados para homens e mulheres. Em geral, aqui no Brasil, os salários das mulheres chegam a ser até 40% inferiores ao trabalho dos homens. Quanto mais baixo o nível econômico da mulher, mais isso se acentua. Mas mesmo as mulheres com formação, mesmo essas que trabalham em montadoras, ganham menos do que os homens. Uma engenheira mulher ganha menos que um engenheiro homem. A Peugeot deu a Renault dá um passo importantíssimo para equalizar mulheres e homens, ao menos no plano salarial. No resto, governos democráticos, que investem em educação, que investem em cultura, que batalham contra os preconceitos, eles têm muito mais chances de festejarem de uma forma adequada o Dia Internacional da Mulher. O Brasil não tem uma qualificação para festejar dia de nada, muito menos o Dia Internacional da Mulher. A mulher brasileira está muito aquém de mulheres do resto do mundo aqui nesse país. Um país que mata 1.400 mulheres assassinadas é um negócio que tem que ser repensado com urgência. E aí, repensar também qual é o significado do Dia Internacional da Mulher no Brasil. Novo encontro com vocês, próximo podcast. Podcast Bichos Tagarelas. Mas nem tudo são flores para as mulheres no nosso país. Temos que fazer muito, temos que avançar muito. O Brasil registrou 1.463 casos de mulheres que foram vítimas de feminicídio no ano passado. O número é de 1,6% maior que 2022. Os números fazem parte do relatório publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse é o maior número registrado desde que a lei contra o feminicídio foi criada em 2015. Nos últimos 8 anos, quase 10 mil mulheres foram vítimas, apontou o levantamento. A pesquisa não possui bases anteriores porque não havia uma legislação sobre o assunto. A pesquisa apontou também que 18 estados apresentaram uma taxa de feminicídio acima da média nacional, de 1, mortes para cada 100 mil mulheres. O estado com maior taxa no ano passado foi Mato Grosso, com 2,5 mulheres mortas por 100 mil habitantes.
Empatados em segundo lugar, os estados mais violentos para as mulheres foram o Acre, Rondônia e Tocantins, com taxa de 2,4 mortes por 100 mil habitantes. Na terceira posição aparece aqui o Distrito Federal, cuja taxa foi de 2,3% por 100 mil mulheres no ano passado. Já as menores taxas de feminicídio foram registradas no estado do Ceará, 0,9 por 100 mil habitantes, São Paulo e Amapá. Porém, a pesquisa ressalta que no Ceará é preciso fazer uma ressalva. Desde a tipificação da lei, a Polícia Civil do Ceará tem reconhecido um número muito baixo de feminicídios quando comparado com o total de homicídios de mulheres ocorridas no estado. O que, segundo o Fórum, leva a crer que estamos diante de uma expressiva subnotificação. Em 2022, por exemplo, de um total de 264 mulheres assassinadas, apenas 28 casos receberam a tipificação de feminicídio, 10,6% do total. Isso ocorre, infelizmente, no Ceará. E é também bom lembrar, né, que nesse mesmo estudo, que mostra que 10.655 mulheres foram vítimas de feminicídio no país desde março de 2015, quando a lei sobre o tema foi criada. A lei do feminicídio, sancionada em março de 2015, qualifica o crime quando ele é cometido contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, quando envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Os dados utilizados no levantamento têm como fontes os boletins de ocorrência registrado pelas polícias civis dos estados e do Distrito Federal. Então, terminando esse programa em homenagem ao Dia das Mulheres, o que nós queremos que o governo avance mais, que o judiciário puna esses covardes. Muitas vezes eles são soltos na audiência com o juiz, eles têm que ficar presos. Então, temos que ter mais proteção para as nossas mulheres, porque do contrário, os feminicídios, como cresceram de 2022 para 2023, vão crescer de 2024 para 2025. Nós temos que dar uma parada nisso e precisa do judiciário, principalmente, do legislativo e do executivo e das nossas polícias estaduais. Podcast Bichos Tagarelas. Voltamos na segunda-feira, dia 11 de março, e agradecemos ao Ricardo Egg por essa excelente edição, pelo nosso querido franco-brasileiro Renato Rossi, ao Carlos Kaminski em Nova York, a Leila, nossa musicoterapeuta, e a vocês que ouviram esse especial do Dia das Mulheres. Na segunda, retornamos. Sextou. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.